O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que ele estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, à medida que nós nos aproximamos da Páscoa, da festa da Páscoa, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, a liturgia da palavra vai nos apresentando personagens que são, na verdade, a prefiguração de Jesus, que viveram situações ou histórias muito semelhantes à história de Jesus. Claro, Jesus viveu na plenitude. Essas pessoas viveram como uma prefiguração. E hoje a gente vê, então, na primeira leitura, a figura de José, filho de Jacó, que aqui já é chamado Israel. José é a prefiguração do que aconteceu com Jesus. José foi entregue pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos por inveja, porque era o filho mais querido do seu pai Jacó. Era o filho que ele teve na velhice, e ele tinha realmente um afeto diferenciado pelo filho, que gerou a inveja dos seus irmãos. E por causa do sentimento de inveja, eles então tramam ali uma forma de acabar com José, inicialmente pensando até em matá-lo. A primeira ideia é essa: vamos acabar com a vida dele. Aí dentre eles, um com mais discernimento disse: olha, como nós vamos destruir a vida do nosso irmão? Sangue do nosso sangue. Isso para o judeu era inadmissível. Então alguém puxa eles para a consciência e aí eles decidem: então vamos fazer o seguinte, vamos deixá-lo na cisterna e vamos ver o que vai acontecer. Até que colocam ele na cisterna e vem esse grupo de comerciantes e eles acabam vendendo por 20 moedas o irmão. É uma história
trágica, né? Quando a gente vê a leitura de hoje, a gente sabe que a história de José é linda, ela tem um final feliz, mas toda a trama da história é muito trágica, né? De tudo aquilo que se passa com José, a inveja dos irmãos, o abandono, vai para uma terra estrangeira, lá na terra estrangeira levantam um falso contra ele, né? A mulher do rei, do faraó, levanta um falso contra José. Então não foi uma vida fácil, mas José cumpriu a sua missão, que foi o quê? Salvar o seu povo. José vai para o Egito começa a viver aquele tempo de penúria, de muita fome, e José, por meio do dom que ele tinha, dos sonhos, mas também da administração, era um administrador nato. José então ajuda o Egito a economizar, a juntar comida, a juntar bens, para que quando chegar o tempo da penúria, da seca e da fome, eles não venham perecer. E o Egito acaba sendo uma referência para todos os povos, a ponto dos povos saírem das suas regiões para irem para o Egito buscar alimento. Tudo isso por causa da administração de José. De uma história aparentemente trágica, Deus tira um bem maior. Deus pode tirar das histórias difíceis que nós enfrentamos um bem maior. Ele escolhe José pequeno para realizar o seu projeto de salvação. A inveja dos seus irmãos não foi suficiente para barrar o plano de Deus. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com José para que o seu povo fosse salvo, como foi salvo nesse tempo que a penúria chegou sobre toda a terra, né? O escritor, o texto sagrado vai dizer nessa parte da história que toda a terra foi afetada por uma grande calamidade. E o Egito foi a potência que alimentou praticamente toda a terra. Então, Deus, de uma história trágica, ele tira um bem maior. José é a prefiguração de Jesus. O que aconteceu com Jesus, senão quase praticamente a mesma coisa? Foi entregue pelos seus irmãos, pelo seu próprio povo, pela sua própria raça. E por quê? Por inveja. Quem é ele? Com que autoridade você faz essas coisas? Perguntavam os judeus. Com que autoridade você cura? Com que autoridade você liberta? Com que autoridade você realiza esses milagres? E por inveja tramaram a morte de Jesus. No Evangelho a gente vê que Jesus conta uma parábola justamente para ver se amolece o coração do seu povo, dos judeus. Ele está se referindo no Evangelho aos mestres da lei, ele está conversando com eles, aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, ou seja, ele está falando com um povo que era doutor da lei, que conhecia a lei, que eram mestres do povo, podiam ensinar ao povo. E Jesus conta a história desse homem que tinha essa vinha, que cuida da vinha e que depois contrata funcionários para cuidar dela, depois que ele vai para o estrangeiro. E aí, quando chega o tempo da colheita, esse dono da vinha vai mandando os funcionários para poder prestar contas, né? E lá, os que ele tinha contratado recebem muito mal os funcionários, chegam ao ponto de matar muitos deles. E aí o dono da vinha diz: vou mandar agora o meu filho, porque não é possível que com o meu filho eles vão fazer alguma coisa. E aí, quando o filho chega, de longe eles olham e dizem: lá vem o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com aquilo que é a herança dele. E aí Jesus pergunta para os fariseus: o que será que o dono da vinha vai fazer quando ele voltar? E o que ele vai fazer quando ele encontrar com esses funcionários corruptos na sua frente? E aí os mestres da lei já respondem, né? Ele vai mandar matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros. E aí Jesus acaba explicando a história para eles, e eles acabam percebendo que, na verdade, esses funcionários corruptos, esses que não estão sendo honestos, que não estão sendo fiéis, eles são, na verdade, os próprios mestres da lei e fariseus.
Por que Jesus conta essa história? Numa tentativa de fazer com que o povo abrisse os olhos e visse quem ele era. Jesus queria, em primeiro lugar, a salvação do seu povo. Ele era realmente o rei dos judeus. Ele veio para o seu povo. Claro que não foi só para o seu povo, mas Jesus queria a salvação do seu povo. E foi justamente do seu povo que ele encontrou mais resistência. E nós vemos isso no Evangelho. Depois que eles percebem que Jesus está dando uma indireta para eles, dizendo que são eles, olha o que o evangelista Mateus diz: procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões. O coração deles era tão duro que, mesmo diante dessa explicação de Jesus, eles continuam tramando a morte. Eles não conseguem perceber a grande graça que é a salvação diante deles mesmos. Nós corremos o risco de viver assim também, achando que a salvação é para o outro, somente para o outro. Estamos vivendo esse tempo de quaresma e corremos o risco de generalizar. É para a igreja, é um tempo de conversão para a igreja. Mas quem é a igreja? Quem é que precisa de conversão? Quando nós cantamos, né, no canto de entrada: Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Eu estou falando do pecado de quem? Do meu. Senhor, eis aqui o teu povo. Quem é o teu povo? Sou eu. Então nós corremos o risco de viver uma quaresma terceirizando o processo de conversão. Nós precisamos abrir os olhos e enxergar a grande graça e oportunidade que nós temos. Somos católicos, graças a Deus, e temos essa oportunidade de, nesse tempo, viver esse retiro que nos prepara não apenas para celebrar uma festa, para um domingo que nós vamos nos alegrar e pronto, depois começa um outro tempo litúrgico e tudo se acabou. Não. Nós nos preparamos para celebrar o mistério da nossa salvação, que afetou diretamente a minha vida, até o dia da minha morte, e depois que eu morrer, eu continuarei afetado pela salvação de Jesus Cristo. Mas eu preciso colocar a mão na minha consciência e perceber: é comigo, é para mim, eu é quem preciso. Convertei-vos, a começar de mim. Lembra-te de que és pó e que ao pó há de voltar. Eu preciso tomar essa consciência, para que eu não corra o risco de viver como esses mestres da lei. Jesus está diante deles, olhando para eles, oferecendo para eles a oportunidade da salvação, e eles estão com o coração endurecido. Não conseguem enxergar a salvação que vem de Jesus Cristo. Ficam cegos e, por causa da cegueira, acabam fechando o coração e desprezando a salvação. Que nós não sejamos cegos como os irmãos de José, que ao invés de integrar e acolher o seu irmão e viver ali uma família, quem sabe, feliz, se deixaram levar pela inveja, pelo sentimento de inveja e tentaram até mesmo frustrar os planos de Deus. Mas Deus, que é bondoso, misericordioso e onipotente, foi ali posturando a história e tirando do mal, da atitude dos irmãos de José, um bem, que foi a salvação de todo o povo do Egito no tempo da calamidade. Que o Senhor nos dê essa graça nessa sexta-feira, nos aproximando da terceira semana da quaresma já, que o Senhor nos dê a graça de olhar primeiro para nós e perceber qual é o nível de abertura do nosso coração para a salvação que Jesus veio trazer. Muito mais do que salvar os outros, Ele quer salvar a mim. E eu preciso estar aberto para isso. A salvação não é forçada. A salvação não é uma imposição. A salvação é uma proposta. Ele bate e eu abro. Se eu não abro, Ele não entra. Que o Senhor nos dê essa graça, da docilidade no coração e da abertura para nos deixar converter pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
de que as pessoas